Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, explica como a esquerda pensa em resolver o problema da Cracolândia. Ih, bora ver. Estou curioso. Posso me dar uma? Claro. Que eu acho que é um tema que todo mundo quer saber, que é segurança pública, cara. Porque segurança pública a gente sabe, e é um tema, Vilela, que como eu sinto, a esquerda tem uma relativa dificuldade de trabalhar, porque a direita ganha muito nisso. Muito, porque envolve... Mas peraí, vamos começar pausando, né? Não é que a esquerda tem dificuldade. É porque para a direita a segurança pública só tem uma solução, que é mais arma pra polícia, bala, bala, bala. Bala, bala, atira, pronto. Não se fala em investigação, e o Brasil tem esse problema, né? As estatísticas mostram que 98, a última vez que eu vi, tá? Mas tipo assim, mais de 90% dos crimes resolvidos pela polícia no Brasil eram crimes em flagrante, ou seja, a polícia não investiga muita coisa, na verdade, né? E aí, porra, uma polícia que não investiga, ferrou, né? envolve um certo uso da força, ainda que seja de forma legítima. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal do YouTube. Principalmente pra você que está nesse momento lavando o siridó. Se lavando, hein? A live, os cortes mais vistos enquanto as pessoas tomam banho. E aí a crítica é minha, não, nada parecido com o que foi a Operação Verão. Isso é tragédia, velho. Isso é tragédia, esquece. Isso é tragédia aberta, assim, não é... Mas ainda que seja o uso efetivo da força, com propriedade e tal, é um tema sensível para a esquerda. E é um tema que a direita nada de braçada, exatamente porque, via de regra, a esquerda não gosta de se envolver nessa temática. Como é que você sente a segurança pública em São Paulo e o que você tem de projeto para a cidade nessa seara? E explicar, né? Qual é a tua função e qual é a função do governo nessa boa. Estado. Não, né? Boa questão, César. Começa com isso que o Vilela falou. A responsabilidade constitucional pela segurança é do Estado. Perfeito. Certo? O Estado tem a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo e repressivo, a Polícia Civil, que faz o trabalho investigativo, a Polícia Técnico-Científica, peritos e tudo mais. Qual é a responsabilidade do município? O município tem as guardas civis municipais, aqui a Guarda Civil Metropolitana, que tem uma responsabilidade de policiamento preventivo e comunitário, ostensivo também, e de proteger os espaços públicos. Esse é o papel da Guarda Civil Metropolitana. E veja, hoje... Alto! Eis aqui a polícia de prédio, é isso? Polícia de prédio? Estou aqui para proteger os prédios. Esse papel é muito mal cumprido em São Paulo. Não pela GCM, tem muita gente qualificada na GCM. Mas... É foda, né? Os caras têm que meter toda a crítica, mas não é pra todo mundo, hein? É curioso, né? Vocês percebem isso, chat? Faz parte da política, é foda. Os caras... Isso aqui tá uma merda, mas não é todo mundo, hein? Tem muita gente boa lá. Mas pela prefeitura que não dá as condições. Vou dar um exemplo. A GCM de São Paulo tem 7.062 agentes hoje. A do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem 7.700. Tá defasada. Você precisa contratar mais guardas. Hoje a GCM é insuficiente. Imagina uma coisa, a GCM nas escolas, em todas as escolas municipais, creches, fazendo a ronda escolar e fazendo a ronda no entorno, nos bairros. Isso gera sensação de segurança para as pessoas, isso gera... Esse policiamento de proximidade evita e previne o cometimento de crime. Olha aqui, ó. Trabalhei na prefeitura aqui em São Paulo no atendimento à população de rua, imagino. O maior problema é que para acompanhar usuários e atender a população de rua custa muito caro e aparentemente ninguém quer investir dinheiro com pobre. Na região da Luz, Cracolândia, ainda tem o agravo dos interesses imobiliários da disputa, não é só caso de polícia. Isso é verdade. Mas nem toda instituição é 100% uma merda, Choco. Exatamente. Foi o que acabamos de falar. Então, isso tem que ser feito. A GCM tem que ser mais... Tem que ter mais investimento nela, ter mais contratações, mais concursos para os GCMs. Esse é um ponto que dá para fazer através da prefeitura. Segundo ponto, a prefeitura cuida dos espaços públicos. Iluminação. Então, por exemplo, iluminação pública. Cara, um espaço escuro tem muito mais chance de ter crime do que um espaço todo iluminado. Um espaço sem câmera, sem monitoramento nenhum, tem muito mais chance de ter crime do que um espaço monitorado. Então, você fazer esse levantamento... Eu tive lá em Xangai. Eu fiz viagens por... Onde fica esse Xangai? Onde fica? Malditos comunistas. Várias cidades do mundo para conhecer experiências e soluções urbanas que estão de vanguarda. Cara, eu falo... caramba, bicho é foda. Só que gente, isso aqui...
Isso aqui é o... Como é que é a palavra? É o bingo do candidato clássico. Você já parado pra pensar? O bingo do candidato clássico? O candidato clássico a prefeituras de grandes capitais, ele sempre viajou pro exterior pra ver o que tá rolando no mundo. Você já parou pra pensar? É sempre assim? E assim, o foda é porque é como se a gente não tivesse no Brasil... Eu não tô falando que tá errado viajar não, tá, gente? Aqui é só uma... Estamos só filosofando, tá? Não é como se a gente não tivesse excelentes teóricos de segurança, educação e outras coisas, ciências sociais. No Brasil, a gente tem pra caralho. Só que é o bingo do candidato, né? A gente tá falando aqui, ó, o bingo do candidato de prefeituras de grandes metrópoles, né? Ele critica instituições do Estado, mas nem todo mundo, né? Então eu preciso falar mal, mas tem gente boa lá também, principalmente quando se fala de polícia. E ele sempre viajou para ver as melhores práticas em algum lugar, né? E quando eleito, eventualmente a prefeitura ganha algum prêmio de coleta de lixo por alguma instituição estranha. É o bingo do negócio, né? Bingo do candidato. No mundo todo. Fui para Paris, fui para Nova York, conversei com a prefeita de Paris, com o Bill de Blasio, ex-prefeito de Nova York, tive com a prefeita de Santiago, no Chile, e tive em Xangai, conhecendo as experiências de cidades inteligentes deles. Porra, eles construíram ali um negócio que é o seguinte, mapeou, eles chamavam das zonas de calor de crime, onde tinha maior incidência. Como é que é? Boa. Comentário bom aqui, ó. O que o Boulos está falando é o que se faz nos Estados Unidos, que a direita adora, que é o investimento em execução. Execução impacta na veia, principalmente nessa parte da sensação. Execução, você fala execução no sentido... Não no sentido de matar uma pessoa, tá? No sentido de, ó, a gente tá com ações práticas. Acho que é isso, né? Acho que é isso. De criminalidade naquelas regiões. Pega o que é aqui em São Paulo a gangue da pedrada no vidro, que é ali na Avenida do Estado, é ali na Avenida do Glicério, né? É ali na Avenida Rio Branco. Todo mundo sabe onde está acontecendo. Essas regiões têm que ter um monitoramento maior. Um policiamento mais presente e um monitoramento maior. Isso significa melhor iluminação, câmera de monitoramento integrada numa central, com reconhecimento. Isso é importante. E a terceira parte é o papel de fiscalização. Cara, a epidemia que a gente tem hoje em São Paulo é roubo e furto de celular. Estourou. Minha esposa teve o celular roubado 3 vezes no último período. Eu tive o celular furtado na Avenida Paulista, faz um ano e pouco. Cara, não sabe dessa, né? A pessoa passa correndo de bicicleta. Pega. Teve uma de uma repórter que tava falando. Ao vivo. Puxaram o celular dela ao vivo. Então, veja, quando o cara rouba, aumenta o roubo porque tem o mercado do roubo, de receptação. E depois quem compra isso também. Lógico. Eu até vi no Fantástico, galera, uma reportagem que eles mostraram que era assim, uma ação da polícia, eu acho que do Piauí. Eu não vou me lembrar o estado especificamente. Se alguém lembrar, fala aí no chat. O que eles fizeram? Uma ação coordenada que era a seguinte. Todo mundo que tinha ido na polícia denunciar celular roubado, né? O que eles fizeram? Anotaram o e-mail de tudo, pegaram o e-mail de todos esses celulares, e aí eles mandavam uma mensagem por SMS, pelo Zap pra pessoa, falando assim, ó, você está de posse de um aparelho furtado. O que você tem que fazer? Vai na delegacia da Tatal e devolva porque, né, é furtado, não é seu, vai lá devolver. E aí, pô, uma galera foi. Galerão, porque, né, a galera ficou com o cu na mão. Chegou o Zap da polícia, né, o Zap com o selinho oficial, Zap da polícia, SMS da polícia. Aí, quando a galera devolver, ela assinava um termo de que tava devolvendo e o escrivão que atendia, né, dava ali uma catracada, falava, ó, isso aqui tá errado, isso aqui, ó, vai te dar, né, pode dar ruim. Então isso tinha um impacto. Aí tinha a outra ação que era da galera que não ia devolver. O que eles faziam com a galera que ainda assim não devolvia? Eles triangulavam o sinal, CSI, né, triangulavam o sinal, onde é que essa pessoa tá aqui nesse setor aqui. Ia na casa da pessoa com a polícia, mano, batia na porta, celular aí, ó. Mano, a galera ficava com o cu na mão, né? Tipo assim, aí recuperava todos os aparelhos, e aí num dia específico do mês eles devolviam todos os aparelhos. E aí chamava todo mundo e tal. Então, tipo assim, a ação tinha um impacto, né? Um impacto poderoso. Por quê? Recuperava muito telefone, e quando devolvia pra uma galera. Tinha um impacto muito positivo. Eu achei isso, mas assim, ação coordenada, né? Polícia, juízes e tal. Essa é uma ação interessante, tá? Eu acho que essa é uma ação interessante. Eu acho que para além de coibir roubos, mas quando recuperar, devolver, tipo assim, eu acho que o que falta muitas vezes nas ações das polícias é a população ver resultado. E eu não vou nem falar que só da polícia, tá? Mas a ação da justiça como um todo. É a população sentir
a ação da justiça, que é, beleza, foi roubado. Mas o que aconteceu? Alguém foi preso, o bem foi de alguma forma recuperado, a ação da justiça de fato, tá ligado? Eu acho que enquanto a gente não sentir ações da justiça, e acho que a principal ação da justiça é restituição, tá ligado? Eu acho que enquanto a ação, quando sentida da justiça, for a ação que é quase uma vingança, vamos lá, ela te roubou, a polícia foi lá e pá, matou o cara, sei lá, algo do tipo. Eu entendo que isso causa uma catarse, né, o cara e tal, mas eu acho que enquanto a ação mais proeminente da polícia for, não, repetindo, não só da polícia, mas da justiça como um todo, for uma ação que soe como vingança, eu acho que a gente sempre vai ter esse gosto amargo na boca, tá ligado? Eu acho que o ideal seria que a gente conseguisse sentir dos aparelhos de justiça a sensação de justiça, de que, ó, aconteceu algo, no caso de roubo de celular, pô, foi apreendido e foi devolvido, tá ligado? E não só, aí, prenderam os bandidos, né? Porque o que acontece sempre querendo ou não, roubo de celular é um crime de menor escala. Então esse cara não vai ficar preso muito tempo. Você vai no máximo fazer uma reportagem, esse cara foi preso, mas ele não vai ficar muito tempo lá, cara. Aí o que acontece? Isso acaba servindo de munição pra algum candidato populista que fala, então temos que apertar mais a lei sobre roubo de celular. Aí você vai fazer o quê? Você vai deixar um cara que roubou o celular preso por 30 anos? Tipo assim, a gente não tem presídio pra isso, tá ligado? A gente não tem presídio pra esse troço, a gente não tem justiça pra esse troço. Então assim, eu acho que um caminho interessante seria a população sentir a justiça acontecer. Ó, foi roubado, conseguimos recuperar o que foi recuperado, a gente conseguiu devolver para a sociedade e a gente mostrou para a sociedade que devolveu. Enfim, é um ponto aí a se pensar. O que a prefeitura pode fazer? É papel da prefeitura fiscalizar. Boa parte das pessoas sabem onde é que vende celular roubado. E uma investigação simples leva a isso. É o que o Piauí fez, cara. O governo do Piauí reduziu em 50% o número de roubo de celulares. Você quebrar onde vende foi o Piauí mesmo aí, ó. Saiu no Fantástico. Foi o Piauí mesmo aí, ó. Repetiu. Tudo. Então a prefeitura vai lá e fiscaliza. Pega pelos... como é que é o nome? Aquele número de identificação do... O e-mail. Olha aí, ó. Mas a pessoa tem que saber o número do e-mail do seu aparelho, né? Eu não sei o meu. Tem como saber o número depois que foi roubado? Tem como saber. Sabe por quê? Porque quando você compra um celular, todo celular vendido, ele vem com uma nota fiscal. Você precisa saber, se você tiver a nota fiscal original, se o celular for seu, né? Ou se você ainda tiver a nota fiscal, vai achar, tá bom? Teve até um cara nessa reportagem que ele comprou um iPhone barato, tá? Era um iPhone velho e tal. E ele comprou com nota fiscal, só que a nota fiscal não era do telefone, tá ligado? Aí a pessoa que teve o celular roubado, que tinha nota fiscal de fato, foi lá na polícia, denunciou, e-mailzinho entrou na lista e a polícia só foi atrás do cara. E o cara falando, pô, gente, eu não roubei, cara. Só que, né, o cara me deu nota fiscal, e era nota fiscal fria, né? Isso pode acontecer, tá? É por isso que a ação da polícia foi interessante, porque ela primeiro mandou mensagem pra galera, tanto por SMS quanto pelo WhatsApp oficial da polícia, falando, ó, você tá em posse de um aparelho que foi furtado, roubado, vem até a delegacia e devolva, né? E aí, óbvio, quem não devolveu depois de tudo isso, a polícia foi lá bater na porta e vrá! Susto! Né? Sei. Do celular. Pode ir lá. Identificação, vai lá. Esse aqui, furtado, roubado. Multa. Pode até caçar o alvará do estabelecimento, né? Fechar a porta. Começa a punir. Inclusive teve uma loja de celular que a polícia foi lá, mano, só dessa loja de celular, cara, tinha saído mais de 50 aparelhos. E faz essa operação de forma regular. Você vai estrangular o mercado do roubo. Isso, porque quando você reduz a receptação, o cara não tem mais para quem vender. Ou seja, dá para fazer isso com essa identificação. Repito, o Piauí fez isso. O governo do PT no Piauí fez isso e reduziu em 50%. Então tem um conjunto de coisas que a prefeitura municipal pode fazer para tornar a cidade mais segura. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, o português claro, cara. Esse discurso, você falou, César, porra, a esquerda tem mais dificuldade. Tem, porque também a direita tem mais facilidade de fazer um discurso demagógico. Claro. Quer falar, dá arma para todo mundo que resolve. Como é que é aí, ó? Mas o problema do roubo de celular hoje não é a venda, é o acesso a aplicativos de bancos e cartões. Além da clonagem para aplicar golpes. Eu acho que ele é mais um dos problemas. Eu não acho que ele é o principal problema, não. Tá? Até porque o brasileiro, cara, ele dá... Primeiro, o brasileiro dá... Não tem muito tempo que a gente tem escutado o brasileiro com 2 celulares. Um pra ficar em casa e outro pra ir pra rua, né? Então esse de casa tem os lances dos bancos e tal. E mesmo os bancos, eles têm... Teoricamente, os bancos têm um monte de coisa de segurança pra poder evitar que você, né, tome golpe. Tô falando que é perfeito? Não tô falando que é perfeito. Mas assim, a gente não pode ignorar que existe um mercado gigantesco no Brasil de venda de aparelho usado.
aparelhos que são roubados. Você vai em qualquer feira de cidade grande, você vai ver lá um monte de aparelho para vender. Você vai em qualquer loja dessas de conserto de celular, você vai ter outro monte de aparelho para vender. A gente sabe que acaba sendo um ambiente também para roubo de celular. E quando você é pobre, você tem dois... Né, nem quando você é pobre, né? É o problema da dificuldade de acesso. Se você... E a gente precisa cada vez mais ter um aparelho de celular. Principalmente o cidadão que trabalha. Ele já foi assaltado tantas vezes que ele começa, ó... Vamos lá. O cidadão que já foi assaltado tantas vezes, ele começa a querer comprar... Ele não vai mais querer gastar tanto num celular porque ele fica, vão me roubar, eu quero barato. E aí é muito fácil pro cidadão, em situação de raiva, falar, foda-se, já me roubaram tantas vezes, eu vou comprar um barato mesmo aí usado, tô nem aí se foi de outra pessoa, eu vou comprar um usado. Você vai ter de tudo. E claro, você também vai ter o brasileiro do levar vantagem, né? Que ele não quer nem saber, ele só quer comprar barato. Não tá se importando. Você vai ter de tudo isso. Os motivos que levam a pessoa a conscientemente escolher um aparelho que pode ter sido roubado são vários. Mas o fato é que como é que você coíbe isso, né? Tem muito golpe, Fio, que você não tem noção. Inclusive golpe feito por correspondente bancário. Pois é, mas aí, ó, aí é um problema muito maior, né? Que vai para além do simples furto de celular. O irmão de uma colega comprou um celular roubado pelo Mercado Livre sem saber. A polícia bateu no trabalho dele. A sorte é que as pessoas o conheciam bem, pelo menos anos de trabalho deram apoio. O investigador viu que ele entrou de gaiato na treta, que o orientou a buscar o advogado enquanto o processo rolava. O foda é que você fica com um processo criminal nas costas enquanto a investigação acontece. Olha aí que doido, né? Cara, é por isso que você tem que ficar veaco, mano. Isso é verdade. Presta atenção, né? A galera comprou um iPhone de R$100 da Blue de Manaus. É tipo isso aí. Cara, a pessoa que foi assaltada vai falar, porra, ninguém tá me oferecendo nada. É isso mesmo, né? Bandido boi, prende todo mundo. Você vai com esse discurso demagógico que não resolve. Nunca resolveu em lugar nenhum, né? Então, assim, não dá pra gente achar que a gente vai ter a segurança da Suécia com a desigualdade da África do Sul. Sim, sim. Isso é São Paulo hoje. São Paulo você tem aqui, em algumas regiões, vai em Moema, no Jardim Paulista, o IDH é dos países nórdicos da Europa mais rica, e você vai no fundão da cidade de Tiradentes, ou Jardim Pantanal, Ângela, ou lá no Pantanal, no Itaim Paulista, o IDH é da África subsaariana. Sim. Então, assim, uma sociedade tão dividida como essa, ela vai ser uma sociedade mais violenta. Claro. E o pior também, assim, ó, é que para além da desigualdade, você tem E quando a gente fala de desigualdade, é preciso deixar claro uma coisa, tá? A desigualdade não só de grana, porque faz pensar que então quer dizer que se a pessoa não tem dinheiro, ela pode roubar? Não. Porque a gente vive num país que mesmo quem tem dinheiro comete crime. A diferença é que quem tem dinheiro no Brasil e comete crime, ele tem um outro tratamento. De novo, recentemente a gente teve o caso do cara da Porsche, que bateu no carro do Uber e matou o cara. O cara bateu no carro do camarada do Uber, o cara morreu. O brother dele que tava no carro teve uma complicação séria de cirurgia, tá? A última vez que eu vi a reportagem, ele tinha ferido o baço, uma parada assim, tava no hospital. O cara não teve nada, não foi preso, a polícia deixou embora. A polícia deixou embora. Cara, olha que doideira. A mãe do cara foi buscar ele no acidente e falou assim, não, vou levar ele pro hospital, depois eu levo ele na delegacia. E a polícia deixou, não fez bafômetro, ou seja, esse camarada, que claramente também cometeu um crime, teve um tratamento que nenhum pobre tem em relação à polícia. Então, é dessa desigualdade que a gente fala. Eu não estou dizendo que não há nada a fazer, e nós citei aqui várias medidas que a gente tem que atuar na segurança. Mas a gente também precisa reduzir a desigualdade na cidade de São Paulo e no Brasil. Sim. E a questão da identificação, né, que o Kim falou, muita gente fala de identificação facial em todo lugar. Assim. Acho que Identificação facial é um erro, tá? E, gente, todos os lugares que tem testado identificação facial, identificação facial massiva não funciona. Ela dá falso positivo pra cacete. Principalmente se você for de, assim, escurinho. A gente teve no final do ano passado, no Brasil, no Réveillon, uns 3 casos de pessoas que foram identificadas de maneira errada. A pessoa tava curtindo o Réveillon, a polícia chegou lá e pau na pessoa. A pessoa passou o Réveillon preso. Depois, não era não, né? Erramos. Não funciona, gente. Curiosamente, né? a China faz isso? Cara, reconhecimento facial, ele pode ser utilizado. Estádios, né? Ele não pode ser abusado. Como? Vê só. Você tem que proteger também o mínimo de privacidade. Quer dizer, o que vai fazer com aqueles dados? Quem vai ter esses dados? Quem vai ter esses dados? E aqui, eu moro numa cidade chamada Marabá, no interior do Pará. Tem uma cidade vizinha chamada Paraopebas. Olha o que aconteceu. Presta atenção que esse caso é interessante. Presta atenção que é importante, pessoal. Um casal gay tava numa praça, num ponto da praça mais afastado, e eles começaram a namorar. À luz do dia. E namorar, se é que vocês me entendem, tá? E aí
sem levar em consideração o quão errado ou quão ousado é o fato deles namorar, o fato é que essa praça tinha aquelas câmeras de monitoramento, sabe essas câmeras aqui, ó, tchum, tá um puta zoom? Ou seja, o cara que tava na câmera de monitoramento, que é gerido pela prefeitura, se não me engano, da cidade, o que aconteceu? Ele viu aquilo, ele tacou-lhe o dedo no REC, deu vários zooms, filmou e, obviamente, espalhou isso nos grupos de zap da cidade, né? Ui, que sofrimento! Resultado, né? Tomou no cu, obviamente, porque, porra, isso aí também é foda, né? Então, assim, o ponto é, câmeras na cidade também podem ser usadas pra isso. Isso, assim, quer dizer que não vai ter por isso? Não, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque quando fala pra você, tem que ter câmera, é fácil falar que tem que ter câmera, mas vai ser usada por quem? Porque essas imagens da gente pelo mundo pode ser usada pra várias coisas, tá, amigo? Quem é que vai ter o poder disso? Esses dados vão ser vendidos? Esses dados vão ser repassados para o setor privado? Qual é a segurança de dado que você tem? Hoje isso é um problema no mundo todo, cara. O que boa parte das big Capitalismo techs de vigilância. fazem? Elas vendem nossos dados. Sim. A toda hora. Você vai na farmácia, dá seu CPF lá, os caras vão ter o seu histórico clínico do que você compra e a propaganda vai chegar no seu celular. Exatamente. Ó, mas aí, Choco, depende da tecnologia. Geralmente se abre mão para usar o mais barato. Esse mais barato não é aplicável ao que é proposto. A galera fala do sistema da China, mas esquece que há um cruzamento de informações para ver se é realmente a pessoa ali. Pois é, mas é bem isso. A galera... Porque, de novo, você tem um sistema que identifica, ele deveria, em qualquer lugar sério do mundo, um passo inicial. Ó, identificamos aqui esse sujeito que pode ser alguém que aqui tá fugindo da polícia. Qual seria o outro passo? Pô, vamos chegar perto? Pô, vamos pegar a pessoa ali, vamos, de repente, cruzar com alguma outra informação, sabe? E aí, em outra instância, pô, chegamos na pessoa, pô, documento e tal, será que não é? Porque no Brasil, a prática vai ser o quê? A gente prende, larga a pessoa aí por sei lá quantos dias, dentro daquele processo todo, se ela não provar, né? Se ela não provar que ela não é criminosa, ela vai, mano. A gente tem no Brasil casos de gente que é preso por décadas errado. Né? Imagina, basta ser preto e pobre, meu amigo. Hoje a farmácia ganha mais dinheiro vendendo dado do que vendendo remédio. Então, pera lá. Eu sou a favor de reconhecimento facial com os controles devidos para segurar a privacidade das pessoas e para não ter discriminação. Mas nas ruas, né? Em ruas, no local público e tal. Eu fiquei até preocupado, que eu vim aqui no seu banheiro. É brincadeira aqui. Eu vi. Vocês que não sabem, eu vou contar pra vocês. Tá. Eu fui o primeiro que comentou, né? Vou falar, porra. Big Brother. Você está sendo filmado em cima da privada. Fazer um xixizinho, cheguei aqui com uma vontade de fazer xixi aqui, o Vilela não tinha chegado, eu fui no banheiro. Quando eu olhei, eu falei, pô, sorria, você tá sendo filmado. Demorou pra alguém perguntar, né? Reconhecimento facial no banheiro não dá, né, Vilela? Assim, ficou medindo Pelo amor de Deus. Entendi. Local público e estádios. E com o algoritmo correto. Por exemplo, a prefeitura do Ricardo Nunes tentou fazer um aqui que o próprio Ministério Público suspendeu no começo, porque o algoritmo tinha um elemento de pessoas negras, né? Aí tinha ali um cara tratado meio como suspeito. Claro. Por que será? O reconhecimento facial não pode ser usado para perpetuar preconceito, para estimular racismo. Mas é uma ferramenta, então, boa se bem usada. É isso. Como toda tecnologia, ela precisa ser bem utilizada. Claro, e esse é o ponto central. A meu ver é o seguinte, sempre me preocupa, e por isso que me agrada a postura do Boulos, que é o seguinte, cara, a gente precisa necessariamente falar de segurança pública através de um prisma da sociologia. E eu sei que é difícil falar de sociologia quando o cara teve o celular roubado, quando ele sofreu uma agressão, o cara não vai querer saber do prisma da sociologia. Mas se você tem um estadista, se você tem um prefeito, se você tem um governador, se você tem um presidente, isso precisa estar considerado na equação, Vilela. Se a gente vai direto na tecnologia discutir reconhecimento facial, a gente corre o risco de incorrer nesse tipo de... Opa! Querido Aurudin renovou o sub. Olha que maravilha. Que delícia. Ó, agora todos os condomínios classe média usam reconhecimento facial, alguns nem tem mais porteiro. Eu já vi esse rolê em São Paulo, né? Olha só o capitalismo, né? A galera coloca umas cabines blindadas, né? E aí não é o cara que tá lá dentro, ele não é o cara que abre a porta. É um porteiro numa central que cuida de trocentos condomínios diferentes. Ou seja, ele tá lá tão distante, ele literalmente só abre e fecha portão, né? Sob a desculpa de que esse porteiro, por estar distante, ele vai ser mais central de atendimento, né? Ou seja, se você não cumprir os requisitos para abrir aquela porta, ele não vai abrir.
né? Caminhos. Não é só em São Paulo não, Choco. A maioria dos condomínios novos tem isso. Eu moro no interior do Rio Grande do Norte e também tem. Mas isso eu acho mais seguro para o porteiro presencial. De problema que ignora a realidade mais ampla. Porque, a meu ver, pelo menos... Agora, por outro lado, né, se a gente for parar pra pensar, o porteiro fica muito mais vulnerável. Também. Mas é foda, porque parar pra pensar, ó. Qual seria o mundo ideal? O mundo ideal, né, chat? Mas é foda. O mundo ideal é... Se você, de alguma maneira, conhecesse as pessoas... Essa que sabe, se conhecesse minimamente, né? Também não dá. Os prédios tem muita gente, é foda. Deixa pra lá. Pensamento de cidade do interior. A fala é muito adequada quando eu te diz o seguinte: a gente precisa olhar, existe uma correlação intrínseca entre caristia e banditismo, velho. Você entende o que eu tô te dizendo? Existe uma correlação que não pode ser ignorada entre pobreza... O mundo ideal não precisa de portaria, né? Miséria e banditismo. E eu sei que essa é uma discussão absolutamente densa, mas a gente precisa olhar para a política antidroga. A gente precisa olhar para como o 144 está organizado. São questões mais profundas, eu não vou me aprofundar, porque a ideia é ouvir o Boulos, mas a gente precisa olhar para encarceramento em massa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Calejão. Acho que você colocou um tema importante. Agora, muitas vezes, e acho que é aí que a gente tem que fazer o debate, a pessoa que também é vítima do assalto, muitas vezes também é uma pessoa pobre. Eu estava no Capão outro dia, e uma senhora veio dizer para mim, lá no Capão Redondo, eu moro no Campo Limpo, Zona Sul, pertinho, fui fazer uma atividade no Capão. Uma senhora chegou para mim e falou: ô Boulos, eu tava indo pro trabalho, 5h30 da manhã, eu sou empregada doméstica, no ponto de ônibus roubaram meu celular. Eu tava pagando a segunda prestação de 24 nas Casas Bahia. Não tinha seguro. Nós temos que ter uma resposta para ela, entendeu? Que não é a resposta da demagogia, da violência, de ficar, não é essa. Mas é uma resposta de falar, bom, então vamos aqui inibir a receptação para que isso não aconteça, vamos monitorar melhor essas regiões onde estão acontecendo os assaltos, vamos melhorar a iluminação dessas regiões, vamos fazer um conjunto de ações efetivas para que a gente possa responder algo para essa senhora e isso não aconteça de novo. Então acho que esse ponto também a gente tem que lembrar, né? Agora, lógico... Agora, eu vou falar para vocês... Agora, chat, acabei de pensar numa coisa aqui. Chat, uma pergunta honesta aqui. Vamos pensar aqui, ó. Quantos trabalhadores brasileiros precisam acordar às 5h30 da manhã para pegar ônibus para ir pro trabalho? É uma galera, não é pouca gente, né? Um monte de brasileiro precisa acordar 5, 6 da manhã para pegar transporte público. Então tem que ficar numa parada de ônibus lá. Gente, uma pergunta para vocês aqui. Honestamente, pergunta séria aqui para vocês. E eu falo como alguém que trabalhou em padaria, tá? Vocês já viram com que frequência vocês veem rondas policiais às 5h30 da manhã em lugares onde o trabalhador pega ônibus? Sem sacanagem. Não, sério. Eu acho que a última vez que eu devo ter visto polícia a partir das 4 da manhã é em porta de festa. No fim da festa. E eles não estão lá à toa, né, gente? A gente sabe muito bem, né? Que a festa chama os caras pra trabalhar, né? A pessoa pode ir na polícia e falar: eu queria a polícia lá na minha festa. Não tem esses rolês? Mas sem sacanagem, é uma curiosidade. Me parece que literalmente assim, ó, o horário do trabalhador ir pro trabalho, meu amigo, é você e Deus aí, ó. As forças de segurança não estão lá. Que uma sociedade dividida, conflagrada. A expectativa de vida, cara, em São Mateus é 61 anos. Em Moema, 81. 20 anos de diferença a depender de onde a pessoa mora. 10, 15 quilômetros de distância. Porra, tá errado isso aqui, né? Não dá pra aceitar isso aqui. Então, eu acho que a cidade mais rica do Brasil e da América Latina, do Hemisfério Sul, que é São Paulo, essa cidade precisa ser mais acolhedora e tratar as pessoas de forma mais igual. Mas, Boulos, isso brilhante, me parece, porque, veja, essa é a questão. Olha, brilhante é meio... na verdade, eu diria que é óbvio. Aqui no bairro onde eu moro, que é no Capão, a gente tá há 2 anos solicitando ronda na região, porque tem sido complicado, olha aí, ó. A não ser que aconteça um roubo de casa, como aconteceu com o vizinho, eles são chamados. Fora isso, nunca. Pra voltar também, eu trabalhava num local que não tinha horário pra assalto. Voltava pra casa com o cu trancado. Mano. No nível sociológico, não é ficar discutindo Foucault.
Você entende? Com todo respeito à sociologia mais erudita, mais acadêmica. É uma coisa mais urgente, né? E aí, o que vão fazer mesmo? Isso, por exemplo, isso que ele acabou de salientar, de entender a localidade, de entender como aquela dinâmica societária está se produzindo e o que você tem em virtude disso em termos de violência. Essa é a abordagem sociológica. Sabe uma coisa, chat, assim, que eu vejo poucos políticos falarem? E assim, ó, é curioso. Aí eu volto ao tema do capitalismo. Atenção! Voltamos ao capitalismo, né? Eu vejo, quando eu era um trabalhador convencional, de trabalhar numa empresa, eu percebi uma coisa que era o seguinte, gente. O seu patrão, muitas vezes, ele vai te oferecer um equipamento de trabalho melhor. Ou pelo menos vai prometer, né? Ou seja, ele vai te oferecer tudo, menos dinheiro. Faz quanto tempo que a gente não vê nenhum político falar assim, ó, eu se for eleito, a polícia, eu vou falar especificamente da polícia, tá? A polícia vai ganhar mais. Quanto tempo faz que a gente não vê isso? Eu acho que talvez tenha muitos anos que eu tenho ouvido algum candidato falar isso a nível nacional, assim, tá? O máximo que eu ouço é, a polícia tem que ganhar mais. Mas eu não vejo ninguém falar assim, eu vou pagar mais. Eu acho que nessa dinâmica da carteirada, falei dinâmica aqui, igual é fato agora, ó. Nesse rolê da carteirada, eu acho que tá faltando de repente um político de esquerda, o Jair falou, mas falou tipo assim, eu vou pagar mais, eu vou dar mais dinheiro. Mas o ponto eu acho que isso não resolve. Não, mas entenda, eu acho que o lance é o seguinte, eu acho que de repente um bom argumento político seria um candidato, e torcemos para candidatos de esquerda aqui, né? Seria um candidato de esquerda chegar e falar assim, ó, com alguma praticidade. Falou com o sentido de privatizar? Pois é, mas eu digo assim, com o sentido prático, de falar assim, eu, se for eleito, eu vou fazer A, B e C. E em relação à segurança pública, vou dar um exemplo aqui, o exemplo eu vou pagar mais pra polícia, literalmente eu vou pagar mais pra polícia, e aí também eu vou oferecer esse plano aqui de segurança. O plano vai ser, vou fazer A, B e C. Me parece, eu posso estar enganado, me corrija se eu estiver enganado, que a gente tem uma dificuldade de candidatos de esquerda que cheguem com planos assim, ó, o plano vai ser A, B ou C, tá ligado? Show que eu acho que é porque nos últimos anos o gasto público foi demonizado. Estamos na era do neoliberalismo hardcore. Pois é, mas eu não acho que a população vá ver com maus olhos, né, o eleitor, inclusive as classes policiais, verão com maus olhos um candidato que está dizendo por A mais B, ó, você vai ganhar, eu fiz aqui a conta aqui, ó, fiz um cálculo aqui, eu consigo aumentar X. Eu também não sei até que ponto isso politicamente não é errado, né, no sentido criminal da política, né? Possa dar processo. Mas sei lá, uma coisa assim mais prática, tá ligado? Já pensou em segurança em companhia de milícia privatizada? Como é que é? Tem um que fala de polícia que é o Leonel Hadi, que é ex-policial. Enfim, eu acho que se você vai falar sobre segurança pública, inevitavelmente você vai passar pela polícia, né? E aí você tem que ter, penso eu, alguma resposta pra polícia também, porque você não vai dizer, vou extingui-la, né? E todo mundo vai ficar de boa. Você tem que ter um papo pra esses caras. E aí o papo pra essa classe vai ser, em geral, o que a gente escuta vou te dar mais autoridade para poder agir, e a gente sabe que isso não é um bom caminho, então você tem que ter um outro papo. Então o papo da valorização tem que ser pelo menos uma valorização de carreira, né? O que você pode oferecer no sentido de carreira para a polícia, né? Eu acho que esse me parece ser um caminho até óbvio, né? A qual eu me refiro, e não sair discutindo ferramentas tecnológicas, óbvio que são importantes e devem ser consideradas, mas existe toda uma estrutura primária que deve estar contemplada antes de chegar nisso, a meu ver. Esse momento vai chegar, seguramente. Vamos falar de Cracolândia, Boulos. Vamos lá. É um problema que ninguém... Entra governo, sai governo e ninguém resolve, né? Vê só, Vilela, Cracolândia é um problema que se arrasta há 20 e tantos anos, quase 30 anos na cidade de São Paulo. Ali, cara... Primeiro a gente tem que dizer que a solução que está sendo feita nesses 2 últimos governos não deu certo. Com certeza. E que foi, acho que esse é um ponto de partida, né? O Dória, quando ganhou a eleição, me lembro que ele falou, eu vou acabar com a Cracolândia em 1 mês. Não deu certo. Bicho, o Dória, né, cara? O Dória, cadê? Que fim teve o Dória, hein, gente? Alguém tem notícia do Dória? Eu nunca mais ouvi falar. Qual foi a linha deles? Só porrada, e bomba. Né? Polícia jogando bomba, porque eles queriam dispersar a Cracolândia pra ela deixar de existir, sei lá. Eu lembro que nessa época ele não mandou demolir os prédios que a galera morava. Lembra disso, chat? Que aí se fudeu porque tinha câmera de segurança e literalmente as câmeras filmaram os caras derrubando parede com um trator enquanto as pessoas estavam dentro. Você lembra desse rolê? Amigo, aí deu mal ruim pra ele. Aí teve que voltar atrás.
Eu achando que as Fisicamente, pessoas iam se esconder no bueiro. O que aconteceu? A Cracolândia se espalhou pelo centro, aumentou e a situação piorou. De segurança pública e a situação da possibilidade, inclusive, de lidar com aquilo. Então, não deu certo, tá errado. Nós temos que mudar essa política. Não é um problema simples. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria, me formei em filosofia, fiz especialização em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria na USP. Estudei dependência química. Não tem bala de prata, não tem uma solução que você vai aqui fazer politiqueira, de vai resolver aqui 1, 2 e tal. Não é. Ali você tem que juntar pelo menos 3 tipos de iniciativa. Primeiro, uma questão de segurança. Ela é uma questão de segurança urbana, e aí é uma atuação, com todo o respeito, da Polícia Civil. Porque a droga, o crack, ele não nasce no canteiro da Estação da Luz. O crack é levado para lá pelo crime organizado. Exatamente. Então, você tem que ter uma operação investigativa. Não adianta você ficar jogando bomba em drogado. Isso não vai resolver, cara. Então, você tem que atuar de uma maneira investigativa para poder desbaratar as quadrilhas que levam a droga para lá. Uma das coisas de tratamento de dependente químico é a seguinte: a melhor fase de você convencer o cara para o tratamento é a abstinência. Quando ele tá sem droga e gera aquele desespero, aquela síndrome de abstinência, é onde você tem melhores condições de levar o cara para o tratamento. Agora, se o fluxo da droga é contínuo e continua chegando Por que ele lá, vai sair de lá, né? Então, isso alimenta a Cracolândia. Então, primeira linha é segurança pública. Segunda, saúde mental. E aí é o seguinte, bicho. Um viciado, principalmente em crack, uma droga pesada, ele não vai lá no CAPS, pegar uma fichinha, fazer a fila de espera, esquece. Você tem que ir até ele. Você tem que criar o que a gente está chamando de CAPS móvel. São os consultórios de rua. Né? É ir lá, fazer a abordagem, fazer a busca ativa, levar os profissionais de saúde mental, levar o cara para o tratamento. Isso é essencial. E o terceiro ponto é a intervenção social. Porque a Cracolândia é um problema de segurança? É. É um problema de dependência química? É. Mas também é um problema social. De pessoas que não têm nenhuma perspectiva. Uma parte de quem está na Cracolândia é ex-detento. É aquele cara que saiu da cadeia, não conseguiu emprego em lugar nenhum pelo estigma. O pior é que tem isso mesmo, né, chat? Para pensar, isso é inevitável. Se você chega numa situação de desespero social, ou seja, você é um ex-detento e tal, que a sociedade já não te absorve, te olha contra os olhos, você se vê numa situação tão de tipo, não tem mais solução, que você vai para as drogas mesmo. Você vai virar esse tipo você vai ficar nesse tipo de situação, né? Foi morar na rua, já não tinha mais vínculo familiar. Aquele cara fica lá, ele não tem perspectiva de futuro. Tá jogado, largado lá. E sabe o que é curioso, chat? Eu já vi naquelas reportagens do programa A Liga, lá do Rafinha Bastos, você lembra que passava na Band? Já teve programa dele entrevistar morador de rua. E é curioso porque tem gente morando em situação de rua pelas coisas que a gente considera, de certo modo, até mais improváveis. Eu lembro que ele entrevistou um cara que o que levou ele a morar na rua foi a mulher deixou ele. Ele descobriu uma traição, a mulher deixou ele, o cara, mano, desmilinguiu da vida. Aí foi pra aquele lance, foi pras ruas, começou a usar droga e tava lá. Então, assim, a situação que leva uma pessoa de fato a morar na rua e aí, consequentemente, a virar alvo pra se tornar usuário de drogas são as mais diversas mesmo, cara. Então, realmente, assim, é muito mais do que a gente imagina, né? Atendendo uma vez um mano na Cracolândia, ele me disse: menino, o que você tem de tempo de vida, eu tenho de cadeia. Olha aí, ó. Então, você tem que ter uma intervenção social naquela linha que eu falei agora há pouco para a população em situação de rua. Você tem que botar num abrigo, você tem que dar uma oportunidade de trabalho, para poder recuperar, cara. Alguém tá viciado na droga, as pessoas deviam também se colocar no lugar de uma mãe que vê o seu filho viciado na droga e fica desesperado. O cara começa a roubar coisa em casa porque tá viciado e a mãe não sabe o que fazer. Vê o filho se perdendo, indo pra morte assim. E essa mãe hoje, muitas vezes, ela não tem a quem recorrer. Então, resgatar essas pessoas... Internação compulsória, o que você acha? Olha aí, ó, mais uma do Bruno aqui, ó. Eu devo ter feito umas 300 entrevistas com população de rua junto com uma equipe. Muita gente que tá na rua vai em depressão, por questões afetivas, traição ou briga na família e tal. Tem muito morador de rua que tem transtorno mental e simplesmente foi largado quando fecharam os hospícios. Isso tudo, né, cara? Porque assim, pra pensar, né, gente, uma pessoa, para ela se adequar à situação de morar na rua, cara, não é uma coisa simples, mano. A rua é perigosa, né, cara? A rua é cruel, né? Se o cara tá ali, é complicado. E vamos ver o que ele vai falar aqui dessa ideia de
de internação compulsória? Acho. Cara, O Kim a falou internação... Não, eu acho que a internação é um dos caminhos. Mas isso quem tem que dizer é o profissional da saúde mental. Eu não sei se o Kim se formou em psiquiatria, Mas se em ele entende. Em alguns casos tem essa possibilidade. Cara, depende se a internação... A gente tem que dizer o que é internação compulsória. Exatamente. Antes de qualquer outra coisa. Internação compulsória não Contra é... a vontade do... É aquela contra a vontade dele sem autorização da família. É. Quando há autorização da família, não é compulsório. Então, Ou seja, é um processo violento, podemos dizer. pois, mas assim, a internação compulsória é quase zero o que tem hoje. A maior parte das internações ou tem a anuência da pessoa entendi. ou da família. Porque a família quer ver aquela Claro. pessoa recuperada. Claro. Então, se faz todo um cavalo de batalha nisso. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, cara. Eu não moraria num prédio que foi projetado por um médico. Tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto. Então, eu também não tomaria um remédio ou iria para um tratamento que fosse receitado por um político ou por um engenheiro. Não existe tratamento de saúde mental no atacado. Não existe a pessoa pegar assim, você tem um câncer. Então, é quimioterapia. Não, cara. Quem vai lá, um oncologista vai avaliar, tem caso que é quimioterapia, radioterapia, vai avaliar qual é. Claro. Vai fazer E aí a gente entra no outro campo, né, cara? Se era pra pensar, né? Querendo ou não, o caso das populações de rua, né, Cracolândia, é aquele lance da gentrificação, que é você tem problemas ali, e a ideia é como é que a gente pode pensar numa solução que ela é coletiva no sentido ruim, né? Tipo assim, não tá pensando no João que tá lá, tá pensando assim, ó, tem uns moradores de rua aí, né? Você lembra do caso, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, chat. Você lembra que tive uma prefeitura, eu não vou lembrar se é de Curitiba, irmão, ou de qual estado foi, que deram flagrante, inclusive. O que a prefeitura fazia? Ela pegava os guarda municipal na madrugada, eles chegavam para as pessoas em situação de rua, e nas rodoviárias, que tinha gente que tinha chegado, falava, ó, nós estamos te dando a passagem para você voltar para sua terra. Você lembra disso? Literalmente, esse cara, não, pode ir embora para sua terra. Ou foi Balneário. Cara, sei que teve um lugar desse, eu não vou lembrar qual foi. Tá? É ambíguo, Choco, porque ao mesmo tempo que a rua é cruel, ela oferece uma sensação de liberdade que é poder desaparecer do mundo. Exato. Eu já vi também entrevista de morador de rua falando sobre isso. Sobre uma coisa também que ele gostava, principalmente criança na rua. Falava que gostava da sensação de liberdade. E depois de atender a população de rua, a gente percebe como a linha é tênue e bem fininha que nos separa da rua. Minha esposa tá fazendo estágio em enfermagem. Ela vira e mexe e atende morador de rua. Todos eles têm alguma história para chegar naquele estado. A maioria não foi por caráter ou vagabundagem. Aqui em Curitiba, o da mangueirada nos moradores de rua. Jogava uma água fria nos caras dormindo. Em Santa Catarina teve um caso de PMs ou guarda municipal, né? Que fez uma galera andar até outra cidade. Caralho. Já viu a parada sobre invisíveis? Não. Mas olha aí, ó. biópsia. A mesma coisa é com a dependência química. Você tem que ter o profissional da saúde mental e vai avaliar, esse caso é redução de danos, esse caso tem que ser internação, esse caso é um hospital dia. Não dá pra você ficar na demagogia, né, e não tratar a coisa como ela é. O buraco é um pouco mais embaixo, a coisa é complexa e precisa ser tratada assim, com continuidade. Entendi. Tá aí. Bom papo, né, chat? Um bom papo, assim. Acho que no fim, o que fica assim pra gente, pra você que tá assistindo, é o seguinte, gente. Esses problemas de população de rua, a violência como um todo, são problemas complexos. Eu sei que é muito fácil um político vir e falar assim, ó, a solução é, né, bandido bom, bandido morto. Só que isso é demagogia. Porque no mundo real não funciona assim. No mundo real, se um político começar a executar todo mundo, sabe o que vai acontecer? Rapidinho, os olhos do mundo se voltam e dá BO. E aquilo vai parar. Porque não é assim que faz, cara. E de novo, quando você dá carta branca para as forças de segurança simplesmente executarem aquilo que dá na cabeça deles, você está dando carta branca para eles fazerem isso com você. Você é quem? Você que não é branco, classe média alta, rico nesse Brasil. Por enquanto, tá? Porque a chance disso mudar também não tá aí. Então, é por isso que o problema nunca é simples. Ele precisa realmente de pensar. Porque, a gente não é um bicho, cacete, né? A gente precisa usar nosso cérebro, né? Todo dia não fica cobrando pra gente, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Aí quando a gente estuda e apresenta soluções, mas é muito complicado. Mas toma no cu então, pô. Tá aí, se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia e tchau, obrigado. Terminei puto.